Olá, queridos irmãos, amigos, aqui é o pastor Silvio César, com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida sobre o tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje nós vamos começar a entrar no livro de Levítico, sob o título da lição: A sua expiação trará ao Senhor. Hoje nós vamos começar a ver o significado, o simbolismo de todos aqueles rituais que aconteciam determinados por Deus para o culto e as suas implicações para os nossos dias. Nós queremos iniciar a nossa lição lendo a palavra do Senhor no versículo de referência, no seu capítulo 6 de Levítico, no versículo 7, e o versículo 6 e 7 diz assim: E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a sua estimativa, por oferta pela transgressão trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa que todas elas tenham feito em transgressão. Então é por esse caminho que nós vamos aprender o significado de toda essa expiação do sangue de animais e o que ela representa, e também as suas implicações para a nossa vida. Convido você a vir conosco nesse momento, a nos prepararmos e estudarmos firmemente a palavra de Deus. Então, imaginemos que nós hoje vivêssemos em um contexto de culto, onde no lugar do ministério de louvor, dos corais, da pregação da palavra, que é tão comum para nós, houvesse altares para o sacrifício de animais, pias, especiarias para uma cerimônia, incensários, e no ponto alto do culto acontecesse um grande sacrifício em que um sacerdote degolaria um animal e o queimaria totalmente em um altar. Já parou para pensar nisso? No quão estranho isso nos pareceria? Parece até difícil conceber isso hoje, não é mesmo? Imaginemos ainda que, como parte dessa cerimônia, fossem trazidos 2 bodes. O primeiro para ser degolado e sacrificado, e o segundo para ser levado ao deserto, a fim de levar os pecados de todo o povo. Pois é, o culto ao Senhor já foi prestado exatamente desta forma. E essa lição, cujo tema é a sua expiação trará ao Senhor, nos fará refletir sobre o culto levítico e o seu momento mais solene, que era o dia da expiação. E no primeiro tópico da lição, nós vamos aprender exatamente isso: o dia da expiação. O dia da expiação era o mais importante do calendário judaico, em que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, levando sangue sacrificial, a fim de fazer expiação, primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Esse dia era chamado de o dia da expiação. Esse dia devia ser observado com um restrito rigor pelo povo, pois além de jejuns e da suspensão de qualquer obra, nesse dia havia o sacrifício anual da expiação dos pecados. Notemos quanto o sacrifício de animais era imprescindível para a expiação dos pecados. Isso porque na antiga aliança, no sacrifício, havia a morte pelo derramamento do sangue do animal. E o sangue vertido dos animais sacrificados era o símbolo principal daquele ato, pois nele estava a vida. E a palavra do Senhor nos ensina que o princípio da antiga aliança era que sem derramamento de sangue não havia remissão do pecado, ou seja, sem que houvesse uma vida morta, não poderia haver pecados perdoados. Assim, o sumo sacerdote, que era o mediador entre Deus e o seu povo, derramava o sangue de um animal sem defeito, como oferta pelo perdão.
do Senhor, e para que a sua ira não consumisse o povo, não o destruísse, assim como haveria de fazer todas as nações pagãs da terra prometida. Nesse dia em especial, o sumo sacerdote tomava consigo 2 bodes. O primeiro era sacrificado sobre o altar para a expiação dos pecados do povo. Já o segundo, chamado de o bode expiatório, e daí vem a expressão, ele foi feito de bode expiatório, é porque esse bode expiatório era enviado ao deserto, levando sobre si, simbolicamente, os pecados de toda a nação de Israel. Desse modo, o pecado era coberto ou expiado. Expiação, portanto, significa cobrir o pecado. Note que o simbolismo nessa cerimônia é, sem dúvida, de grande riqueza. O primeiro bode representava a oferta da vida entregue ao Senhor através do sacrifício. O segundo bode representava o levar dos pecados para fora do arraial dos israelitas em direção ao deserto, trazendo de volta a santidade do povo. É interessante observar que, segundo os estudiosos, o deserto naquele tempo representava a morada dos demônios. Assim, o bode portador dos pecados do povo tinha de ir em direção ao deserto, porque lá seria o lugar apropriado para os pecados estarem. E aí a gente linka o segundo tópico, que nós vamos falar sobre a expiação no Antigo Testamento, que era apenas uma obra temporária, uma sombra daquela que viria definitivamente. Passamos agora a avaliar, ou analisar, como que essa expiação lá no Antigo Testamento, que nós acabamos de ver no primeiro tópico, segundo Levítico 6, versículo 7 nos diz, eu quero ler novamente, diz que e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa que todas elas tenham feito em transgressão. Observe o seguinte: diante disso, nós podemos afirmar e fazer a seguinte pergunta: se o sangue era derramado para o perdão dos pecados, e se na representação do sacrifício os pecados do povo eram levados para o deserto, restabelecendo assim uma santidade na comunidade de Israel, então por que era necessário fazer tal cerimônia todos os anos? Observa que todos os anos essa prática precisava ser observada, o sacrifício desses animais, o dia da expiação, em que um bode era degolado no altar, em que o outro era levado para o deserto, levando sobre si toda a transgressão, mas era algo que deveria ser constantemente observado e repetido. Inclusive no dia da expiação, deveria ser observado todo um nível de preparação espiritual para tal. A grande questão é, se uma vez isso acontecia, por que todas as vezes era necessário ser feito? A resposta é simples. Porque tal sacrifício, embora sendo o meio de obter perdão dos pecados, não era suficiente para libertar o povo do pecado. Então, embora na simbologia era feito esse sacrifício, essa expiação para a obtenção do perdão dos pecados, todavia, embora naquele momento o povo até fosse perdoado simbolicamente, mas aquele sacrifício não era capaz de libertar definitivamente o povo do pecado. Com efeito, esse modo sacrificial não deveria ser perpetuado pelas gerações. Então não era algo que chegaria, por exemplo, até nós. Ainda que o povo de Israel não tivesse consciência disso, tal forma de sacrifício de animais era temporário e simbólico, pois apontava para o sacrifício único e suficiente que haveria de vir ainda. Este sim seria adequado para todas as gerações. Embora reconheçamos que os pecados daqueles que viviam sob este sistema levítico fossem perdoados, e de fato o eram, eles ainda tinham de lidar com o peso da natureza pecaminosa. E todas as vezes que pecavam, deviam novamente fazer uma oferta pelo pecado, ou seja, o pecado continuava a exercer poder sobre as pessoas. O ato de terem de repetir revelava a insuficiência desse sacrifício, tornando apenas aquilo que nós chamamos de uma sombra. Então essa expiação era apenas uma sombra, não era algo definitivo, até porque todas as vezes que o povo pecava, eles deveriam fazer essa manifestação de sacrifício pelo pecado.
Em conformidade com isso, o autor de Hebreus sustenta que o antigo sistema sacrificial de Israel, como exposto no livro de Levítico, era inadequado. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire os pecados, conforme está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Assim, dada a impossibilidade de uma expiação eficaz, o sacrifício levítico era apenas uma sombra de algo que estava por vir. Era necessário, portanto, um sacrifício eficaz que libertasse pela fé a raça humana do poder do pecado, imprimindo a lei do Senhor no coração de todo aquele que cresce, instaurando assim um novo reino de sacerdotes, de homens e mulheres redimidos e perdoados. Esse sacrifício foi consumado de forma completa por Jesus Cristo, por nós, na cruz do Calvário. Aleluia! Esse sim é o sacrifício definitivo. Esse sim é o sacrifício que nos alcançou, inclusive. O sangue de Cristo vertido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramando seu sangue por nós na cruz, definitivamente nos libertou do poder do pecado. Sobre isso falaremos no terceiro tópico. Chegamos agora ao terceiro tópico dessa lição, onde falaremos sobre a expiação no Novo Testamento, a obra completa de Cristo. O Novo Testamento nos revela que a expiação pelo pecado se consumou de forma completa e definitiva em Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício feito por nós na cruz. Aleluias! Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos fala em Isaías, capítulo 53, no versículo 4 e versículo 5, diz assim: certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e aflito. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Esse é o sacrifício de Cristo, que ele fez por nós na cruz. Desse modo, o sacrifício de Cristo é mais excelente do que o sacrifício levítico. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 14 e 15, sustenta que, se o sacrifício levítico tinha valor de perdoar pecados no passado, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Portanto, Deus, na pessoa do seu Filho, de boa vontade, resolveu pagar o maior preço para expiar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Ninguém mais poderia fazer essa obra, somente Ele poderia. Ele não apenas providenciou o perdão para cada pecado cometido, mas também o perdão de todos os pecados, e de uma vez por todas, segundo vamos ler no livro na carta aos Hebreus, seu capítulo 10, seu versículo 10. Então note a amplitude, não só a diferença do sacrifício de Cristo no Novo Testamento para o sacrifício levítico. Em Levítico, apenas uma sombra daquele que haveria de vir. No Novo Testamento, Cristo se fez cordeiro e morreu por nós. E o sacrifício que ele fez por nós cobre todas as transgressões. E de uma vez por todas, sem que haja necessidade de repetição de todas as vezes que pecarmos, fazermos um sacrifício. Hoje, o que nós precisamos é reconhecer os nossos pecados e, claro, confessá-los a Cristo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Por essa razão, Cristo, por sua morte na cruz e também por meio da sua ressurreição, expiou nosso pecado, pagando a dívida e substituindo a nossa natureza pecaminosa por sua natureza justa, nos reconciliando com Deus. Sobre isso, vale a pena ler o que a palavra do Senhor nos ensina na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, no seu versículo 17,
onde nós vamos aprender assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornam novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Louvamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, sacrificando-se na cruz, e o sangue de Cristo vertido na cruz nos trouxe essa expiação, cobriu os nossos pecados e nos purificou de uma vez por todas. Eu quero concluir essa lição pensando com você da seguinte forma. Primeiro, a expiação no Antigo Testamento nos ensina, através da cerimônia, o grande privilégio de entrar na presença do Senhor. Assim também devemos observar em nossos dias, de maneira que jamais venhamos tratá-la de maneira displicente ou irreverente. Veja, assim como o Levítico era uma sombra, mas aquelas cerimônias nos dão uma essência da maneira e da forma, da conduta correta, do zelo, do temor que devemos ter ao entrar em sua presença. Que isso seja uma aplicação na nossa vida. Segundo, quando Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. O que temos feito por Ele em virtude de demonstração de tão grande amor? Sobre esse segundo ponto de reflexão, eu faço lembrar daquele hino do cantor cristão que nos diz: morri na cruz por ti. E o que fazes tu por mim? Essa é a pergunta que precisamos fazer e responder para cada um de nós. Terceiro, segundo o princípio da obra da expiação, o pecado cria uma dívida. Ou seja, toda vez que alguém comete um pecado, algo então é tomado ou exigido desse pecador. Hoje, esse princípio é observado na necessidade de confissão e arrependimento. Segundo, vamos ler lá na primeira carta a João, no seu capítulo 1, versículo 9 e 10, onde nos exorta que nós não devemos pecar. Mas se porventura pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Que possamos fazer assim para mantermos sempre santa, justa comunhão com o nosso Senhor. Quarto, a expiação era apenas uma sombra dos bens vindouros. Era um prenúncio da nossa obra, da pessoa e da obra de Cristo. Porém, era um substituto insuficiente para a realidade do pecado, porque somente Cristo completou a expiação total e definitiva. E por último, embora temporária e insuficiente, toda a obra da expiação, assim como toda a lei, tem importância, pelo fato de que sem ela não saberíamos o que é o pecado, nem entenderíamos a nossa necessidade da graça e do perdão de Jesus. A lei prenuncia a salvação que Cristo veio operar dentro de nós. Jamais foi o objetivo final. Portanto, que Deus nos abençoe e nos ajude que essa lição possa, mais uma vez, servir de instrumento de Deus para edificar as nossas vidas. Amém.